News. 7h13, já estamos de volta aqui com o T-News para todo o estado. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 41992770063. Participe com a gente pelas nossas redes sociais também, transmissão simultânea pelo YouTube, pelo Facebook. Lembrando, Marcelo Almeida vai curtir o carnaval agora. Roberto Acanete permanece de férias, a gente vai tocando o barquinho por aqui com muita notícia e com muita informação interessante e entrevistas importantes para você. Estamos aqui no estúdio com o desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Falei certo o seu nome, presidente? Por favor, se tiver errado, o senhor me corrige. Empossado na presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, assume a função há 10 meses aí, aproximadamente, das eleições municipais, desafio de manter a transparência do processo eleitoral, confiança dos eleitores, num ano muito importante, né? Ano de eleições para as prefeituras em todo o Brasil, para as câmaras de vereadores e com assuntos também muito polêmicos, né? Presidente, bom dia, obrigado pela sua presença aqui na Rádio T. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, né, de informar em nossos eleitores e eleitoras. Que ano, hein, para o senhor assumir, hein, presidência? É, um ano bastante intenso, né? Eleições municipais que mexem com o dia a dia, né, do cidadão e da cidadã, né? Nas cidades, todas as cidades do Paraná. Primeiro que acho que todo mundo quando vê ou lê o seu nome já pensa Sigurd. Qual que é a sua ascendência, hein, presidente? Curiosidade. O nome é sueco, islandês, é um nome diferente, né? Né? Então tá jóia. Mas a pronúncia eu acertei, né? Acertou, sim. Então vamos lá. Presidente, vamos lá. Foi indicado, acho que um novo advogado agora, se eu estiver errado na informação, o senhor me corrija também, para julgar as duas ações que podem levar à cassação do senador Sérgio Moro, né? O advogado José Rodrigo Sade. Deve ser publicada no Diário Oficial da União de hoje. Ele atuou como advogado, inclusive, do Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, em Curitiba, que teve o mandato de deputado federal cassado pelo TSE em 2023. O advogado defendeu o Deltan numa ação de indenização por danos morais, portanto fora do campo do direito eleitoral. Tinha o apoio do grupo Prerrogativas, era considerado favorito a ficar com a vaga no TRE. E, só lembrando o ouvinte, o Prerrogativas é um grupo de advogados de todo o Brasil que se apresenta como progressistas. Com o quórum do TRE completo, agora a presidência pode agendar uma nova data para o julgamento que pode culminar na cassação do mandato do senador e ex-juiz Sérgio Moro. Primeiro, presidente, tem data já marcada? Falava-se inicialmente dia 9, depois essa data já foi descartada, enfim. Como é que é o processo, né? Sem entrar no mérito em si, evidentemente, mas como é que é um processo de um julgamento tão importante como esse, envolvendo uma figura tão importante como o senador? O Dr. Sade foi escolhido, né, pelo senhor presidente da República, está para ser publicado hoje no Diário Oficial. O Dr. Sade já atuou na corte como substituto, é um jurista de renome, tem uma experiência no Tribunal Regional Eleitoral, onde já atuou. E era o 7º nome que faltava, porque a corte só pode julgar, o Tribunal Regional Eleitoral só pode julgar um processo de cassação, uma ação de cassação que possa importar em cassação de um político com o quórum completo, que são 7 jogadores. Uhum. Então, saindo no Diário Oficial a nomeação, o Dr. Sade, é necessário, conforme nosso regimento interno, que ele tome posse perante a corte, perante o Tribunal Regional Eleitoral. Então, vou conversar com ele a respeito da posse, o dia da posse dele. E a partir da posse, depois de empossado na corte, cabe ao presidente do TRE, no caso sou eu, para designar o dia da sessão de julgamento. Uhum. Ou seja, ainda não há uma data já definida, pré-definida. Não, ainda não existe data definida. O fato dele, uma curiosidade, o fato dele ter atuado como advogado do Deltan Dallagnol pode gerar um impeditivo, alguma coisa nesse sentido, presidente, no decorrer aí do processo, algum questionamento jurídico sobre isso? Quem cabe fazer questionamento sobre atuação sem impedimento, suspeição, são os advogados. Uhum. Né? O Dr. Sade é um jurista que já atuou na corte, tem nome, tem reputação na corte. Isso cabe aos advogados interessados em fazer um tipo de alegação dessa. Uhum. Mas então, e o caso, se uma pergunta que todos também se fazem. Vamos imaginar um cenário aí de cassação, por exemplo. Aí há uma nova eleição, né? Gostaria que o senhor explicasse como é que funciona. A gente pode ter uma nova eleição no Paraná se o resultado dessa sessão de julgamento for esse.
Daí se chama uma eleição suplementar, mas isso vai depender ainda da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que todo já é público que haverá recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, e depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral é que pode se falar de eleição suplementar. E isso leva mais ou menos quanto tempo, assim, pode levar? Quanto tempo pode levar, inclusive, o próprio julgamento aqui? O julgamento aqui no Tribunal Regional Eleitoral será bastante célere. É só definir a data aqui Daí nós temos que aguardar eventual recurso no Tribunal Superior Eleitoral, que eu não posso definir, né, um prazo. Agora, no Tribunal Regional Eleitoral vai ser célere. Célere, né? Célere, que o senhor diz, menos de uma semana já faz o julgamento, é isso? Porque é uma sessão de julgamento, tem uns 7 julgadores irão proferir seus votos. Mas pode ser que no dia da sessão, porque começa com o relatório, com o voto do relator, que é o desembargador Flavinha. Ele vai propor o voto, e se algum dos outros 6 membros tiver nenhuma dúvida, quiser estudar um detalhe do processo, eles podem pedir vista. Mas essa vista, já na próxima semana, irei designar a continuação do processo. Então pode ser que demore mais de uma sessão, né, que nós chamamos. Tá certo. Vamos falar agora sobre essas eleições desse ano mesmo. Qual que é o maior desafio de um tribunal numa eleição municipal? É a questão do deslocamento de urnas, é a questão da montagem de toda a estrutura, essa questão mais logística? Ou tem a ver também com a questão de combate às fake news e tudo mais, que é sempre, de anos para cá, tá sempre na pauta, né, do tribunal, hein, presidente? O desafio é enorme, tem toda essa logística, né, em todos os municípios do Paraná. Tem os julgamentos, né, que ocorrem na corte, depois haverá um prazo de propaganda eleitoral, haverá os recursos, nós temos todas as nossas urnas, então é uma logística muito grande, né, para se fazer uma eleição. E o desafio aqui é a respeito do fake news, e também do que se chama agora de deepfake, né, que é usar a imagem e até a voz de um candidato e, na verdade, não ser aquela pessoa. Então isso aí também vai ser uma preocupação da Justiça Eleitoral. Primeiro turno, dia 6 de outubro, né? Esse ano, né? Exato. Primeiro turno, 6 de outubro. Aí já começam os prazos. Propaganda eleitoral tem já um prazo determinado para começar? Nós temos todos um calendário eleitoral para ser seguido. A nossa primeira data importante aqui vai ser o dia 8 de maio, que é o prazo final para cadastro do eleitor, porque nós trabalhamos com calendário eleitoral. Então o importante agora é o calendário eleitoral, que é 8 de maio de 2024. Ou seja, para a pessoa poder exercer o seu direito de voto, ele tem que ser cadastrado na Justiça Eleitoral. E esse prazo fatal é 8 de maio. E nós iremos desenvolver aí uma campanha, nós estamos colocando para todos os setores, que nós visamos aumentar a participação de pessoas com deficiência para serem eleitores. Né? Considerando o número de pessoas com deficiência, é um número baixo ainda de eleitores com deficiência. Então, faremos uma campanha para aumentar as pessoas com deficiência para serem eleitores. E daí no cadastro também, eleitoral, que esse prazo fatal de 8 de maio, nós faremos uma campanha para regimentar mais jovens, né, 16 a 18 anos, que o voto é facultativo. Então o primeiro desafio diz respeito ao cadastro eleitoral. Depois vão uma série de prazos, né, que nós temos que obedecer, que é o calendário eleitoral que é em todo o Brasil. 8 de maio que o senhor disse, quem precisa tirar o título, então tem que já tirar antes dessa data? Significa isso? Não, a pessoa tem que ser cadastrada, né, esse para votar, você tem que ser cadastrado no cadastro eleitoral, né? Você tem que ser... Para você ser cidadão, você precisa ter o teu título eleitoral, que é o prazo para você tirar o título, fazer o título, é até esse prazo, é você ser eleitor, é se cadastrar. Quem, por exemplo, eu preciso vou mudar de cidade e tal, já também tem um outro prazo, já não é esse, né? A pessoa já tem um título, mais para frente ela pode fazer, mais para frente, nós iremos divulgar perante a imprensa, são outros prazos, né? O prazo que nos interessa no momento é esse aqui, né? Nós temos uns objetivos, umas metas aí. O primeiro é o cadastro eleitoral, digamos assim. Tá certo. E quem quer ser candidato tem que se
filiar, se candidatar, até que prazo? Já tem um prazo definido também? Eu sei que é muita data, pode... né? O prazo para registro das candidaturas é até 19 horas do dia 15 de agosto de 2024. 15 de agosto, ainda tem tempo, né? Tem tempo, é por isso que eu disse que agora o prazo que nos interessa aqui é o de 8 de maio. Uhum. Sempre um prazo de cada vez vocês vão trabalhando. Um prazo, é uma meta de cada vez para não misturarmos as metas. O tempo de campanha, de tempos para cá, né, a campanha eleitoral, basicamente, tem sido muito mais enxuta, né, presidente? Ou seja, não é aquele... Antes a gente tinha 4 meses, 5 meses de campanha eleitoral, era uma coisa mais aberta, inclusive com propaganda nas ruas, mais tempo, as pessoas até... Tem gente que acha falta, né, daquela bagunça que se fazia nas ruas, bagunça entre aspas, né, mas enfim, com muito mais comícios e tudo mais. Hoje a coisa já é mais restrita, até por uma coisa de poluição e tantos outros elementos aí, as coisas acabaram sendo restringidas. Mas o tempo de campanha eleitoral, por exemplo, em rádio e TV, também já é um tempo bem enxuto, né, em relação às eleições, né? O início da propaganda eleitoral vai ser 16 de agosto de 2024, né? 16 de agosto, então tem menos de 2 meses aí, de 6 de outubro, né? Menos de 2 meses aí para essa questão. Eu vou voltar a falar nesse assunto de fake news, que eu acho que é um dos principais elementos que acabam prejudicando a própria democracia, né, presidente? Porque a gente tem várias ferramentas de WhatsApp, de redes sociais, e a rede social, hoje a campanha é muito centralizada em rede social, né? Ao contrário de anos anteriores em que os candidatos iam para a rua, aquele corpo a corpo, como se chamava com o eleitor, agora é muito mais virtual. E isso merece um cuidado, uma atenção muito grande. Quem percebe uma atitude suspeita, por exemplo, uma propaganda enganosa de algum candidato, uma difamação, ele pode, eu, por exemplo, recebi no meu WhatsApp uma propaganda, né, fraudulenta, uma difamação contra algum candidato, alguma coisa que realmente seja fora um pouco abusiva em relação ao processo. Eu posso denunciar isso de uma maneira, enfim, anônima ou não? Como é que funciona? Pode fazer a denúncia e nós temos um sistema que chama Gralha Confere, onde vai se fazer uma análise se essa notícia é verídica ou não, né? Por exemplo, quando viraliza aí uma questão e é um fake news, então o Tribunal Regional Eleitoral tem esse programa que chama Gralha Confere. E o primeiro filtro, né, do fake news é a imprensa, né? A imprensa, o rádio, já se faz ali, né, o controle da fake news. Então a imprensa é a maior responsável para noticiar, informar o eleitor. Ajudar nesse processo. Eu acho que é fundamental, porque nós sabemos que esses fake news não vêm da imprensa, não vêm do rádio, vêm desses anônimos, né, de pessoas que agem de má fé. A imprensa às vezes pode até ser induzida ao erro, mas não parte dela, né, o senhor está dizendo, né? Exatamente. A gente sempre fala isso, quer saber de alguma coisa, coloca ali no Google, se sai num portal de notícias confiável, pode ter uma certa procedência, mas se não sai, se a coisa é meio só conversa de WhatsApp, aí é que é a preocupação, né, presidente? Eu faço assim também, sempre nos sites de grandes empresas de jornal, rádio, o eleitor tem que se informar, né? O primeiro dever da pessoa, do eleitor, ele se informar adequadamente para poder votar, né, de maneira correta. Tá certo. 7h26, lembrando, estamos aqui com um novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, né, que assumiu o cargo recentemente, o desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, que assumiu agora a presidência do TRE, e a gente está tirando dúvidas aqui, enfim, falando um pouco sobre esse processo eleitoral. E agora começa também, evidentemente, que em eleições anteriores e campanhas anteriores houve muito questionamento e tal sobre a questão da urna eletrônica. Vamos lá, para quem ainda tem uma cisma ou quer saber sobre urna eletrônica, presidente. Primeiro, o sistema vai ser aprimorado para esse ano, há uma nova urna eletrônica, são urnas eletrônicas já das eleições anteriores mais atualizadas no processo, como é que vai ser? A urna eletrônica é submetida a um teste público de segurança em abril perante o Tribunal Superior Eleitoral. Essa urna é nacional. Então, não existe, né, qualquer possibilidade de se pensar em fraude, algo parecido, né? Essa questão já foi devidamente esclarecida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Várias vezes, inclusive. Várias vezes, inclusive, e sempre o eleitor, todos os candidatos confiaram, né, na urna eletrônica. Tá certo.
7h28, lembrando que você pode fazer perguntas aqui para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Tem uma ouvinte aqui que participa, ou ouvinte participa aqui com a gente. Eu só peço para vocês sempre colocarem o nome, mas ele não se identificou aqui dizendo qual que é o processo para alteração de domicílio para voto. É mais ou menos aquele processo que o senhor já tinha falado, né? Quem quer alterar o domicílio eleitoral? A questão do prazo de transferência de domicílio, a Justiça Eleitoral vai divulgar, né, todas essas questões. Então, o eleitor pode ficar tranquilo, né, que o final de prazo, o fechamento de cadastro é 8 de maio de 2024. Depois terão prazos, as informações, tudo de maneira adequada. Ou seja, ao longo do processo nós vamos divulgando aqui para todo mundo. O eleitor não precisa ficar preocupado já, porque, como eu disse, a nossa data primeira é 8 de maio de 2024. Depois será informado o TRE, junto com a imprensa, irá fazer a divulgação apropriada das datas corretas. Tá certo. 7h29, quero agradecer você do interior do estado, de algumas localidades do interior aí que estão nos acompanhando até agora. A gente vai fazer um intervalinho. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Ficamos por aqui para o interior do Paraná. A gente segue para Curitiba, região metropolitana e outras localidades também que nos acompanham após as 7h30. E você, de todas as regiões, inclusive de fora do estado, né, pode continuar acompanhando o programa nas nossas redes sociais, pelo Facebook e pelo YouTube com a hashtag TNewsNoar. A gente vai continuar o nosso papo aqui com o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral depois do intervalo. Então, muito obrigado à audiência de todos. A gente volta daqui a pouquinho. 7h30 agora. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na T-News. 7h34, já estamos de volta aqui com o nosso T-News, agora aqui para Curitiba, região metropolitana. Você continua nos acompanhando também pelos nossos canais, né, no YouTube, no Facebook, com a hashtag TNewsNoar. Você pode fazer perguntas aqui para o novo presidente do TRE, o desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, que assumiu a presidência, então, do tribunal recentemente e há 10 meses aí dessas eleições. Estamos falando sobre todos esses desafios que o tribunal enfrenta, porque é realmente um trabalho muito importante para garantir transparência do processo eleitoral, manter a confiança do eleitor na credibilidade do processo eleitoral e com tantos julgamentos pela frente. A gente já citou aqui o caso do senador Sérgio Moro, que ainda não tem data para ser julgado, mas é um julgamento que vai mobilizar toda a imprensa nacional, todo o tribunal nesse sentido. Presidente, voltando aqui a falar sobre irregularidades, mas agora sobre irregularidades envolvendo candidatos. Como é que o tribunal fiscaliza a atuação de um candidato? Que é uma eleição muito importante. As regras mudaram, as regras do jogo mudaram por causa das redes sociais. Antes as pessoas podiam fazer propaganda de rua, de comícios e um monte de coisas. Hoje essas coisas já são mais restritas. E como que o eleitor pode também acompanhar e, se perceber irregularidades, denunciar também se um candidato está passando do ponto? Por exemplo, em relação à pré-campanha. Porque ainda ele não pode, ninguém pode sair já aí distribuindo santinho, por exemplo, estamos em fevereiro. Eu vou já começar a minha campanha antes para ir... Isso, claro, que é propaganda irregular. O eleitor também tem uma parte fundamental nesse processo, né, presidente? Tem, o eleitor sempre quando se deparar aí com uma situação irregular, ele vai ao fórum eleitoral e faz uma denúncia ao promotor, né? Promotor eleitoral, que tem essa função, né, de coibir esses abusos, né? Tem tecnologia também que facilita essa fiscalização? Por exemplo, o próprio sistema que vocês criaram também pode identificar alguma outra irregularidade? Como é que isso funciona? O GRALHA confere a respeito do fake news. Essa questão das irregularidades tem que ser denunciadas. São denunciadas à Justiça Eleitoral, o Fórum Eleitoral e ao Ministério Público. O canal mais apropriado para o cidadão ali seria procurar o fórum, o promotor eleitoral, para fazer a denúncia. O que pode e o que não pode? Vamos tentar só pelo menos dar uma pincelada nisso. Eu sou, por exemplo, Rodrigo Leite é candidato a vereador. Eu resolvo me filiar a algum partido e quero me candidatar na eleição desse ano. Eu já posso, por exemplo, rede social, já colocar meu nome, fazer algum tipo de campanha nesse sentido, ou ainda isso não pode? Não, o início da propaganda eleitoral é só dizer 6 de agosto de 2024. Então tem que aguardar o prazo. Tem muita gente que coloca amigos do Marcos Souto, né? Vou colocar o Marquinho como candidato aqui. Hashtag amigos do Marcos Souto. Já é uma certa campanha velada nisso também, né, presidente? Como eu disse, a gente tem que respeitar o prazo aqui da propaganda eleitoral, né? Para não... A pessoa não
pode haver uma impugnação da candidatura, daí vão surgir problemas para essa pessoa. Tem que respeitar que o prazo é 16 de agosto de 2024. Certo. O Paraná tem, segundo o censo 2022, 7 municípios com mais de 200 mil habitantes, portanto, nessas cidades podem ter segundo turno, né? Isso muda alguma coisa em relação à organização, né? Como é que o tribunal está se preparando em relação a isso, presidente? Porque são possibilidades de termos 2 eleições, né, nesses municípios maiores. É o que demanda mais atenção ou não? O trabalho é o mesmo, tanto municípios pequenos quanto grandes cidades? Os municípios que podem ter segundo turno são Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais, né? Então temos novas possibilidades de segundo turno agora. Tem mais municípios. Mas é claro que um segundo turno vai demandar mais esforço do Tribunal Regional Eleitoral, mas já há um preparo, né? Nós está preparado tanto para o primeiro turno como o segundo turno nesses municípios. E aí é todo um processo de logística que é feito para isso, né? Já é preparado, né? São meses de preparação. A população sempre fica curiosa também em relação à convocação dos mesários, né, para trabalhar nas eleições. Isso aí ainda vai ser mais para frente esse trabalho, né? A questão do mesário é importante porque sempre há incentivos para a pessoa trabalhar como mesário. Agora tramita na Assembleia Legislativa e, pelas últimas informações que tivemos, está para ser submetido ao plenário a meia entrada para quem for mesário. Então sempre tem incentivos, né? Existe um termo de adesão ao projeto Universidade Amiga da Justiça Eleitoral, onde que o estudante de universidade, ele sendo mesário, conta como prazo de estágio, né? De horas extracurriculares. Então existe uma série de benefícios para a pessoa ser mesária. Isenção em concursos públicos, prazo em dobro de repouso quando atua na função de mesário. Então, uma série de incentivos para a pessoa ser mesária. E agora nós lançaremos também já foi lançada uma campanha para fazer com que pessoas com deficiência trabalhem como mesária. Nós temos embaixadores, nomeamos aí 2 embaixadores nessa questão. Uma delas é uma jovem chamada Pietra. Ela é uma jovem com síndrome de Down. Ela já trabalhou numa eleição passada como mesária e ela vai estar fazendo já um programa para chamar mais jovens com síndrome de Down, autistas, para que possam trabalhar como mesários, possam trabalhar no dia das eleições. Então, estamos fazendo aí um projeto, né, uma campanha nesse sentido. E já aconteceu de faltar mesário na última eleição, por exemplo? Não? Houve algum problema em relação a isso? Não, porque são casos assim, muito excepcionais, porque nós temos um corpo grande de mesários e os mesários sempre participam, né? Sempre estão aí nos auxiliando no processo eleitoral. É que todo mundo sempre reclamou, né? Recebi aquela cartinha TRE, vou ter que trabalhar, tem que chegar, tem que participar de um treinamento, inclusive, antes, né? Tem treinamento, tem todo esse incentivo aí, uma série de benefícios para ser mesário. E sem mesário não ocorre uma eleição. Tem eleição, né? É porque a eleição fica lá, as pessoas ficam imaginando, eleição, juiz eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, mas a eleição quem faz é o cidadão, né? A cidadã que tem que participar do processo. Eu lembro de uma vez que eu fui convocado como mesário, daí apresentei uma cartinha da empresa, na época da Band, eu tinha acabado de entrar na Band, como repórter lá, e aí aí eu pedi uma cartinha da empresa, tive que mandar pro TRE e tal. Mas depois me arrependi, eu falei, aquele trabalho, aquela eleição foi tão grande, que eu falei, eu preferia ter trabalhado como mesário. Porque não é um sacrifício tão grande assim, né? Até porque passa bem rápido no dia da eleição, a coisa flui rapidamente, né? Passa rápido em uma festa cívica, a pessoa participa de uma festa cívica. Aí. Então você, se for convocado como mesário, participe, você pode ganhar meia entrada então, né? Agora está lá na Assembleia Legislativa. Votado, né? Está para ser votado agora, né? No próximo mês ele vai ser votado. Pergunta da ouvinte aqui, olha só, é a Cris do Sítio Cercado. Ela faz uma pergunta interessante. Faz 2 semanas que eu tento fazer o primeiro título da minha sobrinha pelo site. Não estou conseguindo. É muito complicado fazer pelo site, atendimento presencial, porque até então a gente tinha que ir lá. Eu lembro que uma vez eu tive que transferir o domicílio eleitoral e a gente ficava
um tempão naquela fila enorme ali na sede do TRE e tudo mais. Hoje, pela internet, já dá para fazer bastante coisa, né, presidente? Eu vou, se você me permite aqui, vamos integrar a conversa aqui a nossa diretora-geral do Opa. Tribunal Regional Eleitoral, que vai nos fornecer aqui mais detalhes técnicos aqui. A Solange é uma campeã da eleição. O que ela Tudo já bem, fez? Solange? O que ela já Acho fez? que eu já entrevistei você algumas vezes, né, Solange, ou não? O que ela já fez da eleição? Eu já entrevistei tanta gente que eu nem Não, lembro. o que ela já fez da eleição aqui, o É. Solange aqui não vai nos detalhar. Tudo bem, Solange? Bom dia. Bom Fala mais dia. pertinho aqui no microfone. Bom dia. Esse atendimento é sempre muito importante, as pessoas têm dúvidas sobre isso, né? Então, nós temos 2 formatos de atendimento na Justiça Eleitoral, né? Aquele mais tradicional, que é onde o eleitor procura a nossa central de atendimento e ele é atendido quase que imediatamente. E claro que para o público mais jovem, né, o TSE vem oportunizando o atendimento online. Mas assim, lembrando que como é um ano de eleição, então nós já estamos aí com uma procura muito grande no site do TSE, porque é um site que concentra o Brasil todo. Então, assim, temos sim uma procura muito grande e por vezes, né, o eleitor acaba tendo que esperar um pouco, mas é uma oportunidade também de fazer pelo site, né? A gente aconselha e recomenda que seja feito pelo site. Que não precisa a pessoa ficar tanto tempo na fila, né? Exatamente, e além do que, né, como o presidente já noticiou aqui, o nosso prazo final é 8 de maio, e a gente tem aí, né, uma procura muito grande e as filas ainda é uma tendência, né, na Justiça Eleitoral. 8 de maio, não sei que dia que cai da semana. Quarta-feira? Quarta-feira. Portanto, segunda, terça e quarta daquela semana, vocês se preparem, porque geralmente as pessoas acabam procurando bastante, né? Exatamente, e é uma cultura, né, a cultura da fila, da procura do último momento, e até a gente, né, até criou um slide, né, para os últimos dias, né? Sorria, né? Você deixou para o último dia. Então, o que a gente pede? Que os eleitores não deixem para o último dia, porque, assim, nós temos um quantitativo de previsão de atendimento diário. E como a demanda é muito grande, infelizmente o eleitor acaba tendo que ficar mais tempo na fila, o que poderia ter feito com antecedência, porque a Justiça Eleitoral ela permanece, né, no atendimento ao eleitor, inclusive em dezembro, no recesso. Então, assim, a gente fecha muito pouco. E é uma oportunidade que a gente pede para que o eleitor não deixe para o último momento. Quem não participa, quem deixa para fazer depois, perde o prazo, tá sujeito a pagar uma multa aí, né? Ou não? Como é que funciona isso? Sim, então, Exato. o obrigatório, né, para fazer o título de eleitor é nos 18 anos. Aquele eleitor que não comparece até o 8 de maio e deixa para fazer depois, quando reabre o cadastro a partir de novembro, sim, ele tem essa implicação da multa. Uhum. E aí, quem não vai, por exemplo, poder... Bom, isso aí mais pra frente a gente fala, mas evidentemente que tem muita gente que, mas nessa eleição eu não gosto de participar, eu vou ter que viajar e tudo mais. Alguma mudança em relação às últimas eleições nesse processo? Ou não? Justificativa de voto, o prazo a pessoa tem que justificar da mesma forma, pode fazer pela internet também. Quer dizer, isso teve alguma alteração em relação às últimas eleições nesse papel do eleitor na hora de votar? Não, em relação à justificativa, nenhuma alteração. O eleitor que não pode votar, ele procede através do site ou presencialmente. Existe um prazo, né, para que o juiz eleitoral avalie a implicação ou não da multa e isso será amplamente divulgado, mas as regras da justificativa não alteraram. Ouvintes perguntam se dá para trocar o local onde vota, escola, por exemplo, pelo site ou só no TRE, mudança de local de votação. Eu não quero mais votar ali, quero votar em outro lugar, também pode ser pela internet? Pelas duas formas, né? Pela internet ou presencialmente no cartório eleitoral. Certo. De certa forma, a gente pode acreditar que vai ser uma eleição tranquila, presidente? O senhor acredita que esse processo está bem estruturado hoje em dia, né, para a gente conseguir ter uma eleição tranquila? Depois de tantos anos das pessoas batendo sempre na tecla e vocês tendo que responder sempre a mesma coisa, que a urna eletrônica é confiável e tudo mais, o senhor acredita que vai ser uma eleição tranquila nesse ano? Acredito que sim. Nós manteremos a primeira reunião com todos os juízes eleitorais agora na próxima quinta-feira, trocando ideias. O importante é a informação, né? Como você disse, o nosso processo eleitoral aqui é sempre transparente. E informar o eleitor, tentar fazer uma eleição aqui de paz, né? Acreditamos que será uma eleição bem tranquila.
Tá bom, muito obrigado. Presidente, obrigado então pela sua participação aqui com a gente. A gente agradece. Novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, participando com a gente aqui, o Roberto Bengtson, e a Solange também, que participa com a gente, que é lá do Tribunal Regional Eleitoral, que participa todo desse processo de organização, de atendimento ao eleitor, principalmente, né, Solange? Que é uma tarefa muito intensa nos anos de eleição, né? É um planejamento e uma execução, né, bem grandioso. Só, né, lembrando que no dia da eleição nós temos aí 200 mil colaboradores que atuam diretamente no processo eleitoral. Então é uma movimentação muito grande, né, de pessoas que atuam e mais o eleitorado. Tem gente que acha que quem trabalha no Tribunal Regional Eleitoral só trabalha no ano de eleição, né? É uma mentira isso, porque tem tanta coisa para se resolver nos anos depois também, né, presidente? É uma logística muito grande. E quando acabar essa eleição aqui, já vai se preparar para a próxima eleição. O tribunal já começa a se preparar para as futuras eleições. É um trabalho, só para finalizar, é um trabalho maior quando a gente fala de eleições dos cargos de presidente, governador, senador, que são um número maior de candidatos e enfim, desse trabalho de conscientização do eleitor. Ou as eleições municipais são mais tranquilas nesse sentido por conta disso ou não? O trabalho é basicamente o mesmo? Não, o trabalho de eleições municipais é mais intenso, porque você mexe com toda a comunidade, todos os municípios. Todo município tem candidato a vereador, é mais intenso. É mais intenso na eleição municipal. Olha que interessante isso, né? A gente acha que a eleição para presidente, para governador é que dá mais trabalho. E não, é o contrário. É o contrário. Tá certo. Presidente, muito obrigado então, pela sua presença aqui na Rádio T. Valeu demais. Obrigado aí pela oportunidade em favor da justiça eleitoral. Obrigado, Solange, também. Obrigado, viu? Obrigada também.